Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo ao programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o nosso programa hoje vai tratar sobre um assunto que tem a ver com todos nós que lidamos no mundo corporativo, no mundo executivo, que tem a ver com mentoria. E a linha básica do trabalho, do tema de hoje, é a seguinte: a importância da mentoria como um processo de desenvolvimento pessoal. Na verdade, se observarmos bem, todas as organizações têm lá o seu principal recurso, que são os recursos humanos, são as pessoas, que tem lá a sua formação, tem lá o seu currículo, começa a trabalhar numa empresa. Só que a dinâmica de transformação no mundo executivo, do mundo dos negócios, é muito rápida. E nem sempre os sistemas educacionais tradicionais acompanham, pela própria velocidade das mudanças, toda essa evolução. Então a pessoa sai de uma formação, de um curso universitário, que está lá engessado com a matéria, etc. Só que o mundo exige outros conhecimentos e outras formações. E, obviamente, não existe esse tempo, esse gap, que acaba gerando uma dificuldade para as organizações. Por quê? Porque a empresa precisa de pessoas mais bem preparadas e rapidamente, e o sistema como um todo demora na sua transição, nas informações, quer sejam em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Então são tempos longínquos, 1, 2, 3 anos de formação, e depois a pessoa coloca em prática. E a diferença em relação à mentoria é que a mentoria gera uma mudança rápida, uma mudança efetiva, que é um dos principais hoje sistemas de desenvolvimento profissional, tem sido muito utilizado, há muitas pessoas preparadas como mentores e, obviamente, gerando essa mudança rápida, tem os mentorados, as pessoas que precisam dessa informação em função de novos desafios ou apenas necessidades na dinâmica de trabalho. Como exemplo, eu sou mentor e tenho direcionado meu trabalho para áreas de comunicação. Um caso típico é assim, pessoas que vão assumir um papel de direção de uma organização e diante dessa nova condição, desse novo cenário, novas exigências profissionais são advindas. Vai, por exemplo, representar a empresa de maneira efetiva diante da mídia, vai ter que, em função do seu trabalho, compartilhar conhecimentos, fazer palestras, dar aulas, participar de eventos e congressos representando a empresa, discutir assuntos em nível nacional ou internacional. E por mais preparo que a pessoa tenha, são desafios que as assustam nesse momento. Então, essa tranquilidade, com técnicas, com recursos, fazem toda a diferença. Um caso recente de uma pessoa que estava sendo preparada para assumir um papel de direção numa grande organização. E ela é uma pessoa tímida, fechada, simpática, agradável, muito culta, etc. Claro, com toda a formação para assumir esse papel de direção. Só que ela tinha dificuldades de posicionamento, era uma pessoa muito boazinha, tinha dificuldades de lidar com uma empresa predominantemente masculina na sua liderança. Então ela tinha que saber, né, se posicionar, não também com força, firmeza numa condição de masculinidade, mas com assertividade e segurança, com todo o seu papel, com toda a sua feminilidade, com todo o seu jeito. E trabalhamos isso, posicionamento, firmeza, segurança e até dizer não na hora certa e a maneira de fazer isso. Claro, são pequenas mudanças, mas que refletem todo um processo. Um dia entrou na minha sala toda feliz. Poxa, me deu um abraço gostoso e falou assim: hoje eu sou diretora. E graças a esse trabalho que me ajudou a enxergar que eu poderia fazer muito mais daquilo que eu imaginava que poderia fazer, mas não sabia como. E você me ajudou a me olhar no espelho, a enxergar esse potencial que existia dentro de mim. E agora algumas técnicas, claro, alguns recursos fizeram com que eu conseguisse atingir esse novo patamar. É isso que faz a mentoria. Às vezes pequenas mudanças, ou às vezes grandes mudanças em grandes decisões, porque na hora que a pessoa tem o apoio de uma pessoa mais experiente naquele segmento, e essa é a ideia da mentoria. Porque é um processo de transformação pessoal que envolve atitudes, comportamentos, crenças, mudanças de crenças, sonhos, habilidades, também clareza do propósito, no qual uma pessoa que tem a experiência, o mentor, uma pessoa que trilhou os caminhos da vida e, claro, vai poder ajudar o mentorado, ele compartilha os seus conhecimentos, provoca, ajuda no desenvolvimento de habilidades,
E assim as mudanças vão acontecendo. E mudanças que muitas vezes são rápidas, porque às vezes são pequenas mudanças que têm uma repercussão na vida como um todo, pessoal e profissional do mentorado. Também é importante que haja nessa relação uma confiança, uma relação de confiança. E nesse sentido, o mentor, como um guia, oferece conselhos, dá feedbacks e tem que ter essa liberdade de fala, sem se preocupar em ficar julgando, avaliando se gostei ou não gostei. A pessoa vai processar a informação e a partir daí vai seguir ou não as orientações dos conselhos. Como é que funciona a mentoria? Mas é o que é um sistema? É tipicamente uma sala de aula? Não, é diferente. Ele funciona mais como um processo quase que de uma terapia, que pode ser individualizada, mas também pode ser uma mentoria em grupo. Tudo é possível de se fazer. E então ele começa com o estabelecimento de alguns encontros regulares, podendo ser, por exemplo, semanais, quinzenais, mensais, de acordo com as agendas, de acordo com as necessidades e o tempo, de quantidade de sessões que foram previstas para essa mentoria. Normalmente, uma boa mentoria ela acontece em umas 10 sessões, ou mais ou menos, de acordo com as condições e características. E são feitas ou presencialmente ou virtualmente. Eu, particularmente, prefiro, claro, dentro das condições, que as sessões sejam realizadas presencialmente. Só que não dá, porque o fato de ser presencial ou online depende também da distância, depende de custo e uma série de outros elementos. Mas é possível também se fazer virtualmente. E como é que funciona de forma prática? A primeira etapa é o relacionamento. É esse ambiente favorável de haver sintonia entre mentor e mentorado, chamado normalmente match, que é um ambiente seguro para que haja confiança e clareza nos papéis. É um ambiente no qual as conversas vão acontecer, os exercícios vão ser dados, e que não haja julgamentos, que se adie o julgamento, ou seja, estabelece um contrato de que tem um trabalho para ser feito e cada um tem um papel. E quando isso existe de forma clara, já começamos bem. O resto é consequência desse primeiro contato muito positivo. Outro passo é a definição das metas, porque, muito embora o mentorado tenha lá um desafio, um desconforto, uma necessidade, é importante que estabeleça claramente o estado atual, ou seja, o que está acontecendo hoje, em pontos positivos e negativos, e o que se pretende lá na frente, onde se pretende chegar. Essa definição clara de objetivos facilita todo o processo, porque tudo converge para que esse objetivo seja atingido no tempo, na quantidade de sessões que foram estabelecidas. Mesmo porque alguns dos elementos vão ser feitos depois, com treinamento e prática, para que haja a cristalização, a materialização da mudança pretendida. Nesse sentido, existe, durante o caminhar, a orientação e o feedback, porque, nesse sentido, o mentor oferece os detalhes, ele vai propondo, vai fazendo perguntas, vai investigando, vai levantando dados, vai percebendo pontos fracos e pontos fortes do mentorado, compartilha as suas experiências, dá um feedback construtivo, propõe exercício. E assim, o mentorado vai se desenvolvendo e vai se transformando. Um ponto importante nesse processo é o acompanhamento e a avaliação, porque o mentor acompanha o desenvolvimento do mentorado, revisa o progresso em direção às metas, faz ajustes de rota e a partir daí as mudanças vão acontecendo. Também surgem necessidades específicas que têm a ver com desenvolvimento de habilidades, porque inclui aí novas competências, por exemplo, habilidades de liderança, habilidades de comunicação, habilidade de tomada de decisões, a lidar com gestão, lidar com conflitos, exigindo do mentorado um esforço para buscar esse conhecimento com clara orientação do mentor. De maneira geral, os benefícios da mentoria são vários, tais como a aceleração do desenvolvimento na medida em que o mentorado passa também, em função dos conhecimentos e da transformação, tendo novas ferramentas para assumir novas responsabilidades. E uma delas se destaca é a confiança, que subdivide-se em 3 níveis, que passa a ter autoconfiança, passa a confiar mais nas outras pessoas e passa também a ser merecedor da confiança das outras pessoas. Outro aspecto que facilita também, notadamente em comunicação, é o networking, porque o mentorado pode ser apresentado a uma rede de contatos valiosíssima, tanto nas trocas entre mentor e mentorado, porque abre-se oportunidades de relacionamento e contato a partir das próprias experiências dos envolvidos no processo. Clareza do propósito,
porque a mentoria ajuda o mentorado também a definir melhor os seus objetivos e prioridades, deixando de lado aquilo que é menos importante nesse contexto, tanto na carreira e, por que não, até resvalando para a vida pessoal, porque tem um processo por trás que é o autoconhecimento. Quanto mais clareza do seu propósito de vida e da sua visão, as suas crenças e seus valores, tudo começa a mudar. É claro, a pessoa muda no aspecto profissional, mas as mesmas ferramentas ela pode ser utilizada ou podem ser utilizadas na vida pessoal ou na vida social. Outro ponto importante como benefício é o desenvolvimento de habilidades de liderança, porque o primeiro passo do processo de liderança é a autoliderança, e na medida que o mentorado passa a ter essa autoliderança, passa a utilizar esses mesmos recursos na sua vida como um todo. Além disso, facilita a sua comunicação, porque na medida em que ele tem essa oportunidade de conversar, de trocar ideias, de trocar informações, ele fortalece o seu repertório, a sua argumentação, como é que ele estrutura o seu pensamento, como é que desenvolve as suas ideias, como é que faz perguntas, como é que dá respostas, como é que conta histórias. Todos esses elementos fazem parte do processo de uma boa comunicação. Para as organizações, tem a ver com o desenvolvimento de talentos, pessoas mais bem preparadas para assumirem novas responsabilidades em termos de liderança, mais qualificados junto à sua equipe, junto aos desafios da própria unidade na qual trabalha. Também, como consequência, para as organizações, que tem a ver com o desenvolvimento de talentos, porque a mentoria permite que as empresas formem líderes profissionais altamente qualificados dentro da sua própria equipe, consequentemente gerando aumento da produtividade, porque eliminam-se os obstáculos para o crescimento e foca-se nos resultados esperados. Também a retenção de talentos, porque a mentoria demonstra que a empresa investe no desenvolvimento de seus colaboradores e que cria-se uma condição, já que uma empresa que investe no desenvolvimento passa a ter pessoas mais congruentes, mais focadas e alinhadas com a empresa. Também, mentoria em grupo, porque um mentor orienta várias pessoas simultaneamente. Pode ser usado em workshops, empresas, grupos de estudo. Nesse sentido, dando feedback para várias pessoas que têm necessidades e desafios em comum. E os problemas passam a ser resolvidos. Também existe a possibilidade de uma mentoria mais formal, com programas estruturados, dentro de uma previsão de quantidade de sessões, com metas, cronogramas bem claros e definidos, geralmente promovidos por empresas ou instituições de ensino. Existe aquela mentoria informal, que é um relacionamento não estruturado, porque tem a ver com acompanhamento, por exemplo, uma pessoa mais experiente acompanhando uma pessoa que está chegando agora, começando as suas atividades, então vai tendo orientação, vai corrigindo de acordo com o transcorrer do trabalho, vai aprendendo técnicas. Isso acontece de maneira, às vezes, inconsciente no dia a dia. Por exemplo, você já não acompanhou alguém, já ajudou alguém para que pudesse estar mais bem preparado para assumir funções e novas responsabilidades, ensinando, corrigindo, ajustando, praticando, e a pessoa vai se desenvolvendo. Também nós passamos por isso, quando recebemos alguém mais experiente, nos ajudaram lá na nossa vida em algum momento, diante de um desafio, quer seja lidar com computação, com algum programa novo, uma situação dessa natureza. Ali no dia a dia que acontece nas organizações. Também mentorias em pares, que são profissionais do mesmo nível ou carreira, que se orientam simultaneamente, compartilhando conhecimentos, estudando junto e assim vão se desenvolvendo. Aqui na Passadori nós temos um diferencial bastante interessante, eu gosto disso e quero compartilhar isso com você porque é o nosso diferencial competitivo. Porque muito embora estejamos muito bem preparados, alicerçados em todos os métodos e processos de mentoria, quer seja no aspecto de transição de carreira, de comunicação, de formação de palestrantes, que são os temas que normalmente nós abordamos, também em relação à vida, transição de vida, transformação pessoal. De qualquer maneira, nós usamos para todos os processos de mentoria o nosso método, que é um método exclusivo, foi criado. Na verdade, não foi criado, ele foi descoberto. A história é a seguinte: em todos os nossos treinamentos, ao longo desses 40 anos de existência da Passadori, nós recebíamos muitos elogios. Poxa vida, eu fiz um curso com vocês, me transformaram a vida, nossa, que maravilha, e tal. Então, recebendo todos esses reconhecimentos, esses elogios, claro, ficávamos felizes, né? Orgulhosos até, poxa vida, que bom, que foi bom para você. E não era assim uma questão apenas imediata, porque até hoje, quantas pessoas passaram pelos nossos encontros? Poxa, Reinaldo, eu fiz um curso com você há 10, 15 ou 20 anos, sei lá, nossa, mudou minha vida.
É claro que por trás disso existia toda uma série de estratégias. E o que eu fazia então quando recebia as pessoas aqui na nossa empresa ou quando fazíamos trabalho nas organizações? Primeiro passo, ajudar as pessoas a terem clareza do seu objetivo. O que você deseja efetivamente. Para algumas pessoas, olha, eu preciso melhorar a minha habilidade de comunicação porque eu tenho medo de falar em público ou porque eu fico trêmulo diante de uma situação, eu não sei organizar as ideias, eu tenho dificuldade de vocabulário, a minha atenção prejudica a minha fala, fico com a voz embargada. Ou seja, a pessoa, a partir dos seus problemas, tinha lá suas metas. Só que a proposta que eu fazia de início era assim, que tal uma meta mais ousada? Como assim? Como exemplo, se a pessoa tinha medo de falar em público, que tal transformar esse objetivo de ter mais conforto, tranquilidade, saber como enfrentar o medo? Que tal ter prazer em falar diante de outras pessoas? Toda vez que eu tiver que me levantar para falar num palco, ou no auditório, no microfone, numa live, num podcast, ter prazer em fazer isso. Poxa, Reinaldo, você está exagerando, é muita coisa. Prazer, eu quase morro, né? Tenho vontade de sair correndo. Você fala em prazer? Sim, em prazer. É um desafio ousado. Então essa foi a fase primeira da nossa metodologia, que é o método falar. Primeira fase é a finalidade. Finalidade tem a ver com sonho, tem a ver com desejo, tem a ver com objetivo. E quanto mais ousado for, maior tende a ser aquilo que a pessoa vai conseguir. Na sequência do método, que é a palavra falar, é um acrônimo, F de finalidade, A de análise, L de lapidação, A de avaliação e R de resultado. Por enquanto eu falei do F, finalidade. Agora vem o A, primeiro A, que fala sobre análise. Análise é o que está acontecendo agora? Quais são os seus pontos fortes? Algumas perguntas desse tipo. Por que você não conseguiu ainda atingir o que você precisava? O que está te faltando? Quais são os seus gaps? Quais são os seus pontos positivos? E nesse sentido, ajudando no aspecto positivo e aspecto negativo, a pessoa vai percebendo que ela tem que desenvolver certas habilidades. E fazemos um plano de ação para partir para a próxima fase, que é a fase da lapidação. Pode ser que a pessoa tenha necessidades lá em relação a trabalhar a sua voz, a trabalhar o seu corpo, a trabalhar a sua linha de pensamento, a sua organização das ideias, ou o repertório, um pouco de cultura, conhecimento, não importa. Ela vai ter toda uma série de lições de acordo com aquilo que ela precisa para que o objetivo lá na frente seja atingido. Essa fase de lapidação é na qual a pessoa põe a mão na massa, exercita, pratica, vai à luta, aprende, faz cursos. E dessa forma, recebendo orientações, ela vai se transformando. Depois vem outra fase, que é a fase da análise. E a análise, ela vai verificar se a pessoa já se transformou, o que ela fez, como é que foi esse processo da lapidação. E se por acaso tiver algum elemento que não foi ainda desenvolvido, volta para a fase da lapidação, até que a análise fale o seguinte, olha, está ok, está tudo bem, já pode avançar para a próxima fase. Por isso que a análise é importante. Em todas as etapas do nosso processo de mentoria, existe a fase da análise, porque se a pessoa não tem competência ainda suficiente, vamos treinar um pouco mais até que a análise fale assim, está tudo bem, podemos seguir adiante. Então chegamos finalmente no resultado. Voltando para a mentoria, se você não memorizou ainda, F-A-L-A-R, ou seja, falar a palavra falar. Primeira fase, finalidade, é o objetivo, sonho, desejo. A de análise, que é assim, a avaliação, por que não, por que sim, o que aconteceu. É um retrato da situação atual, com os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Aí vem a lapidação, depois de um plano de ação, e a pessoa trabalha, treina, desenvolve, pratica, exercita, faz gravações, recebe feedbacks, melhora aqui, melhora a voz, exercita o corpo, exercita gestos, exercita a organização das ideias, como começar a desenvolver, terminar uma apresentação, ou seja, de acordo com tudo aquilo que a pessoa precisava e foi estabelecido no plano de ação. Depois tem a avaliação, que mensura se está tudo bem, para que a pessoa possa então fazer uma revisão, ajustar aqui e ali até que tenha um acabamento. Finalmente chega no resultado, que é a perpetuação daquilo que foi conquistado, daquilo que se conseguiu. Então imagine um processo de mentoria com base de um processo simples, mas muito poderoso, que é a estrutura. Por isso que normalmente os nossos trabalhos, eles resolvem os problemas das pessoas e as ajudam de maneira rápida, objetiva, de maneira impactante, esse processo de transformação pessoal. E é esse o grande objetivo de uma mentoria, transformação pessoal. Por isso que as empresas procuram mentorias altamente competentes, capacitadas para, enfim, nessa confiança, nesse trabalho, transformar os seus colaboradores. Porque a empresa, obviamente,
ela não é boba, ela quer pessoas devidamente preparadas para que haja uma produtividade, as pessoas possam fazer o seu trabalho, envolver as pessoas e ter os seus resultados, que são o lucro pretendido, e uma equipe coesa, alinhada, ajustada dentro de um certo padrão de cultura, de valores, para que os resultados aconteçam e se perpetuem ao longo do tempo, ao longo do espaço. E assim nós finalizamos essa nossa reflexão sobre mentoria, o quão é importante a mentoria no mundo contemporâneo e como tem sido um recurso extraordinário, ajudando as pessoas, os profissionais e principalmente as empresas a ampliarem os seus negócios e a conseguirem os resultados que desejam. Quiser conversar um pouco mais sobre esse tipo de trabalho, você precisar ou quiser uma mentoria no contexto que nós podemos te ajudar com a nossa metodologia, entre em contato. Vai ser um prazer falar com você e, quem sabe, te ajudar no seu desenvolvimento, na sua transição de carreira, em você atingir os seus objetivos pessoais e profissionais da melhor maneira possível. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.